Reirene tu queria matetai. Eu disse a paz do Senhor, alunos. Nós estamos hoje na nossa aula de número 5, concernente ao nosso estudo do grego bíblico. Na aula de hoje nós iremos tratar de um assunto muito importante, que é a respeito das palavras proclíticas e enclíticas. Um assunto muito importante para você fazer uma boa transliteração, uma boa leitura do texto grego e para você continuar evoluindo na sua compreensão do grego bíblico. Você precisa estudar essa aula de forma bem pormenorizada. Eu sugiro que você repita, repasse a aula, caso seja necessário. Vamos lá, antes de nós entrarmos na nossa aula, nós vamos orar ao Senhor. Lutero dizia que orar bem é a melhor parte dos estudos. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. E te louvamos, ó Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença para mais uma vez estudarmos a tua palavra. Abençoe os teus filhos, a compreensão deles desse assunto, abra-lhes o intelecto e nós iremos tributar toda a honra e toda a glória ao Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, pessoal, primeiro ponto, o que são as palavras proclíticas? Nós iremos trabalhar primeiro as proclíticas e depois as enclíticas. As palavras proclíticas são as palavras monossilábicas que não têm acento próprio e são pronunciadas junto com a palavra que segue, a qual elas estão intimamente ligadas. Palavras monossilábicas, como você bem sabe, são as palavras que têm apenas uma sílaba. Nós temos 10 palavras gregas que nunca possuem acento. Essas 10 palavras pertencem ao grupo das proclíticas. Por exemplo, as 4 formas do artigo ro, roi, re e rai são as 4 formas do artigo. Segundo lugar, o advérbio de negação, uk ou uk. Você vai aprender no decorrer do curso que o advérbio de negação, ele pode aparecer com o ômicron e o y, ele pode aparecer também ômicron, y e o kappa, ou ômicron, y e o qui. Nós vamos aprendê-lo nas aulas posteriores. Além desses dois grupos, nós temos as 3 preposições en, eis e ek. En, eis, para, e ek, de. As 3 preposições, elas fazem parte das palavras proclíticas. E nós temos também 2 conjunções, a conjunção ros, que é como, e a conjunção ei, que é se. Essas palavras, essas 10 palavras, elas fazem parte do grupo que nós denominamos de proclíticas. Um exemplo disso é nesse texto que nós estamos aí mostrando para você aí, ó, o texto de João capítulo 1 e o versículo de número 1. Observe a palavra que está grifada aí, ó, a expressão, ó, enarque en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. João capítulo 1 e o versículo de número 1. Observe, por exemplo, que nós temos aí as palavras proclíticas. Nós temos a palavra, a preposição en, na expressão enarque. Nós temos o artigo definido ro, na palavra hologos, que é a palavra. Nós temos ali essas palavras proclíticas. Por exemplo, também, em Apocalipse capítulo 3, verso 10, observe esse outro texto aí na língua grega. Ro teteresas, tão logo tes ropomones mu kagoseteresso, ectes roras. Observe aí a expressão ectes, né? Da hora, ou da hora, é a expressão. Ectes roras, tu perasmu, tes meluces ergestai, epites acumenes roles perassai, tus catoicuntes epitesges. Certo? Como guardar-te a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. É o texto de Apocalipse capítulo 3, verso 10. Observe que o ectes, ali, ó, ek, faz parte da proclítica. Então essas são as palavras proclíticas. Elas apoiam-se na tonacidade daquelas que vêm depois delas. E elas estão ligadas a essas palavras
de forma bem íntima. Outro grupo também que é importante são as enclíticas. As palavras enclíticas são as palavras monossilábicas e também dissilábicas, ou seja, que tem uma ou duas sílabas, que normalmente perdem o seu acento próprio e se pronunciam junto com a palavra que vem antes, porque são consideradas parte dessa palavra. Aí nós temos algumas palavras nesse grupo. Por exemplo, a maioria das formas do verbo em mi, quando nós chegarmos nos estudos do verbo, nós vamos estudar, por exemplo, o verbo em mi. Nós vamos estudar as suas formas, as formas que ele pode aparecer por ser um verbo irregular. Ele tem várias formas de aparecer. Então o verbo em mi, no tempo presente, em mi, eu sou, né, ou sou apenas no grego. Outro sim, a maioria das formas do verbo femi, que é eu digo também ali. As formas do pronome pessoal, mu, que é meu, moi, que é para mim, me, que é me, e su, que é teu, e soi, que é para ti, além de se, te, são os pronomes pessoais. Outro sim, o pronome indefinido, tis, que é alguém, e ti, que é alguma coisa, também faz parte do grupo das enclíticas. Um exemplo dessas palavras nós temos, por exemplo, em 1 João, capítulo 1, verso 1, capítulo 2, verso 1, a parte A. A expressão diz, teknia mutalta grafo, rmin, riname, ramartete. A expressão teknia mu, meus filhinhos, talta grafo, estas coisas, rmin, escrevo, essas coisas vos escrevo, riname ramarte, para que não pequeis. Então a expressão teknia mu, observe ali o pronome pessoal possessivo, mu, meu, né, meus filhinhos. Então faz parte das enclíticas. João capítulo 21, verso 15, também a expressão, ó, legeito Simone Petro ro Jesus Simonionam agapasme pleion tuton agapasme, a expressão agapasme ali, ó, olha o pronome me sendo apoiado na tonacidade da que vem antes dele. A expressão agapasme, ou seja, amas-me ou me amas, pleion tuton, mais do que estes, é a expressão ali. Então nós temos essas enclíticas. Agora, pode acontecer também, isso é muito importante, pode acontecer que as enclíticas transfiram o seu acento para a palavra precedente, fazendo com que esta venha a ter dois acentos. Isso pode acontecer. Por exemplo, em 1 João, capítulo 5, verso 20, a parte B, diz assim, ó, Rutos estin roletinos teos, né? Observa ali a expressão rutos estin, a expressão rutos tem dois acentos, observe, rutos, olha aí a palavra que eu estou colocando, ó. Rutos estin roletinos teos, né? Este é o verdadeiro Deus. A expressão este ali, ó, esse pronome, está com dois acentos. Por quê? Porque o termo estin é uma enclítica, ele perde o seu acento e o acento é colocado na palavra anterior, viu? Agora, para nós concluirmos esta aula, eu gostaria que você trabalhasse um pouco de leitura e transliteração de textos. Eu vou colocar aqui dois textos para você praticar a sua leitura e a sua transliteração. O primeiro deles é João, o Evangelho de João, capítulo 1, versos do 1 ao 3. Esse texto aí que está na sua tela. Ó, enarque en hologos, kai hologos en proston teon, kai teos en hologos, rutos en enarque proston teon, panta di autu egêneto, kai coris autu egêneto, uderem rogegonen. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Outro texto para você praticar a sua leitura e transliteração é Apocalipse capítulo 1 e o verso 8.
que diz assim: Egoimito alfa, kaito ômega, arque kaitelos, lege rokyrios, roen kai roerkomenos, ropantocrator. Eu sou alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. O que é, que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso. É a expressão de Apocalipse capítulo 1 e o verso 8. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Pegue esses dois textos, pratique a sua leitura, pratique a transliteração e até a próxima aula. Deus abençoe.